Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um IZR Vídeos e no vídeo dessa semana a gente vai ver os tais Trellis Graphics, né? Que são, vamos dizer assim, ferramentas gráficas onde você consegue produzir painéis múltiplos, né? E que são gráficos onde você relaciona variáveis, né? Por exemplo, um gráfico de dispersão, você tem uma variável x, a variável y, e aí com uma variável categórica, né, de diferentes níveis, você vai produzir, vai dividir esse gráfico em diferentes painéis. Então, são ferramentas bem rápidas, né, para você conseguir explorar os seus dados. No R, a implementação que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é utilizando o pacote Lattice. Eu já mostrei lá num vídeo um pouquinho atrás lá de análise exploratória de dados, se eu não me engano foi na parte 2. Vou botar um card aqui já para você já acessar esse vídeo, se você quiser assistir, vale a pena. Eu já mostrei lá um exemplo usando a função XYPlot, que é o gráfico de dispersão, mas aí eu estou voltando agora nesse vídeo para falar só desses Trellis Graphics, usando pacotes, o Lattice, e a gente vai mostrar, eu estou mostrando, né, no vídeo, falando um pouquinho mais do pacote, né, um pouquinho mais desses gráficos, explicando um pouco mais como que funciona para vocês poderem entender, né, a dinâmica, né, da sintaxe, né, das funções. E aí a gente preparou aí o gráfico de dispersão, o boxplot e o histograma, né, para você aplicar em diferentes ocasiões aí que você precise, né? Então, se você gostou desse conteúdo, já dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, se está passando por aqui por acaso, ativa as notificações, é importante para você sempre ser notificado ou notificado aí de novos vídeos, né? Os EasyR Vídeos entram toda segunda-feira às 20 horas, então fica ligado aí que sempre tem conteúdo novo, super legal aqui, que vai ajudar vocês a terem um melhor desempenho com R. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo aí. Primeiro, são duas partes. Primeira parte eu falo um pouquinho sobre uma questão mais conceitual do pacote, dos Trellis Graphics, né, e da implementação no Lattice. Depois a gente vai para a prática no R, onde a gente vai ver esses três tipos de gráficos. Tchau, bom vídeo. Então, os Trellis Graphic Systems, né, o objetivo principal é produzir múltiplos gráficos por página ou múltiplas páginas gráficas. E ele é utilizado particularmente, né, no contexto dos modelos de efeitos mistos. Né? Para quem conhece modelos mistos, né, são aqueles modelos lineares ou lineares generalizados ou aditivos generalizados, onde você tem os efeitos fixos e também você tem os efeitos aleatórios. Isso é papo para outro vídeo aí, outro momento. Mas para quem conhece, os Trellis Graphics, né, são interessantes aí para ser utilizados para os modelos de efeitos mistos. E ele é implementado no pacote Lattice do R, né, que é o que a gente vai ver. Então, a ideia é que os gráficos são produzidos em painéis adjacentes, tipicamente com um gráfico de variável resposta, né, no eixo Y, por nível da variável categórica chamada conditional variable, ou variável condicional. Nesse caso aqui a gente tem o peso, né, como variável resposta no eixo Y, e a variável condicional aqui, no caso, é o gênero, né, fêmea e macho aqui, de alguma espécie aqui, talvez até a espécie humana. E então você tem aqui esse gráfico da variável resposta por uma variável x aqui, que ele é condicionado a esses dois níveis dessa variável categórica gênero. Então a variável explicativa, né, no x, é chamada de primary covariate, ou covariável primária, né, no jargão dos TGS, né? E a variável categórica também pode ser uma que eles chamam de grouping factor, né, que vai dividir as observações em grupos distintos. Nesse caso, aí o gráfico não é dividido em dois painéis, ele mostra esses dois grupos no mesmo painel,
como esse aqui, né? A gente não dividiu em fêmea e macho, mostrou os símbolos com diferentes cores aqui para fêmea e para macho. Isso aqui eu peguei do R-Book, né, do Crowley, de 2013, essas explicações. Aí já nesse tutorial aqui, o Get Started with Lattice, eu coloquei o link aí na descrição do vídeo para vocês clicarem e baixarem, é bem interessante, né? Ele já entra aqui na sintaxe, vamos dizer assim, né, o call da função, né? Meio que o padrão das funções, e usa a XYplot como exemplo. A XYplot é vamos dizer assim, o equivalente do plot do pacote Basics, né, do pacote Graphics, que é o gráfico de dispersão, né? Então, a fórmula típica, né, da função XYplot, do pacote Lattice, a gente tem essa expressão aqui de y em função de x, para quem já trabalha com R já conhece que esse til aqui, né, esse caractere til, a gente está dizendo que o y está em função de x, é o mesmo que a gente usa lá nos modelos lineares. Aí essa barra aqui, que é a condição para uma variável condicional. A data aqui é onde você vai indicar o data frame, e o groups, aqui é uma variável g. Então essa aqui é a fórmula, né? A primeira parte da função aqui é a fórmula. Então aqui os y e o x são as variáveis primárias, variáveis x e y, separadas pelo caractere til. E o c é a variável condicional, variável categórica, né? Como eu mostrei antes, que divide o gráfico em painéis distintos, que é separada das variáveis primárias pelo caractere essa barra vertical aqui. E aí tem o argumento groups, né, onde você vai indicar a variável de agrupamento. No caso aqui a gente, né, um exemplo que chamou de G, que separa os dados em subgrupos dentro de cada painel, que é o caso do gráfico anterior, né, que eu mostrei ali que machos e fêmeas, a relação peso e idade estava no mesmo gráfico, só que com cores diferentes. E aí tem mais um detalhe aqui. Na fórmula eu também posso ter apenas o x, né? Que é quando a gente fala que a variável primária é só a variável x, porque você entra com apenas um vetor de dados, né? Também pode acontecer isso nas funções aí, histograma principalmente, barplot também, né? A gente vai ver um exemplo. E a variável condicional é a mesma, né? O Czinho pode ter os grupos, mas a diferença aqui é essa entrada de dados só apenas de um vetor. Antes nós tínhamos y em função de x, eram dois vetores. E algumas funções mais usadas, né? Eu peguei a tabelinha aqui do Getting Started, ficou meio sem um pouco baixa resolução aqui. Então, a função XYplot, que eu usei no exemplo ali, né? Aqui é a scatterplot, o gráfico de dispersão. Tem o Cleveland dot plot, para quem já conhece, né? Dot plot é o nome da função. Eu falei de algumas desses gráficos, né? Praticamente todos aqui, talvez, no vídeo de análise exploratória de dados. Então são, na verdade, 3 vídeos. Tem uma parte mais teórica, então clica aqui, eu vou botar um card aqui para você clicar no vídeo mais teórico. Aí depois eu fiz um com exemplos práticos. Clica aqui também, vai aparecer um outro card aqui para você acessar o vídeo. E também tem a parte 2, né, que daí como ficava muito grande, eu fiz 2 vídeos práticos, então também está aparecendo aqui o card agora da parte 2. Então eu falei lá do dot plot, né, o Cleveland dot plot. Então os box plots, né, box and whisker plots, aqui ele tem a função bwplot, histogram para fazer histograma, tem esse density plot, né, quem usa aí o kernel density plot, né, tem o density plot, e o QQ, que é o Two Sample Quantile Plot, dos gráficos dos quantis, né. Então, esses aqui são só algumas das mais usadas, né, são todas. Então agora vamos passar para o R aqui para a gente já ver alguns exemplos aqui da XYplot, do boxplot e do histograma. São esses que a gente vai ver. Começando aqui a parte prática no R, né? Então eu falei que os Trellis Graphics, né, foram implementados aqui no pacote Lattice, né? Então se você não tem o pacote Lattice instalado, pode usar aqui Lattice com 2 T's. Install.packages para instalar, eu já instalei o meu, então só vou carregar. Carreguei, já estava até carregado, eu acho. E aí eu vou usar o primeiro exemplo aqui, aquele que eu mostrei lá
dos dados por gênero, né, do peso e pela idade, eu vou usar uma planilha aqui do DRBook. Eu peguei esse exemplo lá do DRBook, do Michael Crowley. Eu coloquei aí na descrição do vídeo um link, né, para vocês, quem tiver interesse, claro, baixar todos os arquivos de dados, né, utilizados no DRBook, nos exemplos. Disponibilizou gratuitamente. Então, vou usar aqui o read.table, que é um arquivo TXT. Então, está na minha pasta aqui lá no EasyR, dados, /drbook, /NLs.txt. Tem cabeçalho, então vou botar aqui header igual a true. Vamos dar uma olhada aqui em str dados. Aqui, ó, idade, peso e gênero. O gênero está como caractere, né? Então vou fazer assim: dados, gender, s.factor. Dados, gender. Vamos olhar de novo aqui. Agora é um fator com 2 níveis, female e male, beleza. Então vamos começar pelo gráfico de dispersão. Então aqui o gráfico de dispersão, vamos imaginar o seguinte: se eu usasse a função plot, né? Função comum plot aqui, eu vou até fazer o seguinte: eu vou aumentar aqui para deixar maior aqui. Alguns gráficos a gente já pode ver direto ali embaixo. Se eu usar a função plot para fazer o gráfico de dispersão, eu colocaria aqui, ó, no eixo x a variável idade, no eixo y a variável peso. Então vou arrumar aqui xlab age, idade, né? Lá estava em inglês. Y-label, ops, aqui Y-label, peso. Então aqui aparece, né, um gráfico de dispersão, e a gente vê que aparentemente tem dois conjuntos aqui, né, duas retas, uma com ponto sempre acima da outra, né? Então a gente pode imaginar que isso é em função do gênero, né? Peso maior dentro de uma idade para homens, provavelmente, ou para o masculino, né? Macho, fêmea, aqui está no... Talvez seja alguma espécie aí, não seja espécie humana. Então, vou copiar isso aqui, vamos pegar e vamos fazer... Pode ser feito aqui no pacote graphics, né? Vamos fazer aqui o gráfico sem nada, eu boto type igual a n, ele plota vazio, e aí eu entro com points, função que eu vou inserir os pontos no gráfico. Vou botar aqui points, x, a idade, y, o peso, e aqui eu vou botar a condição. Tem outras formas de fazer, tá? Mas eu faço assim, geralmente. Vou botar aqui female, posso copiar a condição para cá. Tem que ser a condição nos dois, né, no x e no y. E aqui eu vou botar o sex, vou aumentar para 1.4, PCH igual a 21, vou mudar o símbolo, e vou botar aqui a cor de preenchimento, que é o 21 é a cor de preenchimento, forest green. Então ele entrou aqui com os pontos relativos às fêmeas. E aí eu posso fazer o mesmo para o macho, só troco aqui para male. E aqui eu vou botar dark orange. Como eu falei, né, meio óbvio que tava. Então os pontos de cima são os machos, né, que tem maior peso para cada idade, e as fêmeas abaixo ali, com o verdinho. Beleza, dá para fazer assim, mas poxa, deu um certo trabalho, né? Várias linhas de comando aqui, tudo bem. Então a gente pode fazer isso de uma forma fácil, né, com o XYplot do Lattice, onde eu vou indicar aqui a variável resposta, wait, em função da variável explicativa no x, wait, e aí se eu posso usar o gênero, gender, como variável condicional. E aí o que eu vou fazer? Vou aumentar um pouco o símbolo aqui.
ele vai criar 2 painéis. Aqui. Aqueles 2 painéis lá que a gente viu, né? Que ele criou. Que estava lá no exemplo, né? Que eu mostrei antes. Então, criou aqui a variável condicional fêmea e macho. Né, uma variável categórica com 2 níveis. Ou eu posso pegar aqui, vou copiar aqui embaixo, ó, tirar a variável condicional e colocar uma grouping variable. Groups igual a gênero. Gender. Outra vírgula aqui, ó. Então, o segundo gráfico lá, né, onde ele fez um semelhante ao que eu tinha feito na mão, ali na unha, com uma linha só de comando. Olha só. E aí é só que nessa é legal fazer o seguinte, ó, colocar aqui, ó, esse argumento aqui, AutoKey. Aí entra a lista de argumentos, né? List, eu vou querer o space, right, tô dizendo onde que eu vou botar uma legenda. Ó, colocou a legenda na direita aqui, female, e-mail. Joia? Então, sim, bem mais rápido, né, do que eu escrever essas linhas todas aqui. Então, agora a gente vai trabalhar com outro exemplo aqui, que é uma planilha de dados que está no próprio Lattice, né? A gente carrega aqui com Indomath. Isso aqui é concentração, os dados de concentração de plasma. Deixa eu carregar os dados aqui, eu mostro. É dados, é data. É com a função data, Indomath. E eu vou transformar isso aqui. Vou passar os dados para um data frame. E só para a gente ver. Aqui, ó, são dados de concentração de plasma. Esse conc que é concentração de plasma, onde eles fizeram um teste de uma droga, né, chamada Indomethacin em 6 pacientes, né, em um período de tempo de 8 horas. Isso aqui é um exemplo de medida repetida, né? Mas também isso também é papo para outro momento aí. No meu curso no Descomplicando R eu falo lá tem uma aula sobre a nova de medida repetida, né? Análise de variâncias de medida repetida. Isso aqui é um caso clássico aqui de medida repetida. Porque você tem 6 pacientes aqui, 6 subjects, né? E você, num tempo de 8 horas, você tira, né, a média concentração de plasma em 8 momentos, né? Então, são medidas repetidas no tempo. Mas, enfim, não é o assunto desse vídeo. Então, vamos fazer o scatter plot aqui da concentração pelo tempo. Vou botar aqui data df. Vou botar aqui xlabel, tempo, em horas. E o ylabel, concentração. mcg por ml. Aqui, ó. Então, um gráfico de dispersão normal ao longo do tempo aqui, né? Ok. E se eu quiser ver, isso aqui é geral, né? Se eu quiser ver por subject, né? Por paciente, então a gente vai fazer, que a gente já viu ali, vamos colocar uma variável condicional aqui, que vai ser a subject. Ó, vejam aqui que ela mudou, né? Então fez um gráfico para cada paciente. Agora essa variável aqui, ela tem uma questão interessante aqui, ó. Se eu olhar a classe dela, class df subject, ela é um fator ordenado, ordered factor. Se a gente olhar ela aqui, ó, é isso. Eu tenho aqui 6 sujeitos, mas eles estão a ordem deles não é de 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 1, 4, 2, 5, 6, 3. Por algum motivo lá, né? E aí por isso que sai assim, ó, 1, 4, 2, 5, 6, 3. Né?
Se eu quiser mudar essa ordem, quiser botar na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, por algum motivo, a gente pode fazer assim, ó. Tem aqui o subject, eu boto factor como um fator. E aqui eu boto levels, como é numérico, eu posso fazer assim, de 1 a 6. Ó, aí ficou na ordem, vamos dizer assim, mais lógica, né? Não na ordem que eles fizeram ali dos pacientes. Tá? Por algum motivo eles tinham colocado ordenado assim, que no exemplo não fala, mas se quiser ordenar pelos números é só fazer esse jogo aqui. Então, rapidamente a gente consegue ver, né, a concentração ao longo do tempo, concentração da droga, né, no plasma ao longo do tempo para cada sujeito, né, da paciente aqui do teste. E aí também a gente pode utilizar o subject como grouping variable também, mudar, né? Então eu pego aqui, ó, vou tirar a variável condicional, como a gente fez lá com o gênero, né? Vou botar groups, subject. E aí ele fez. Cada um tem um pontinho. Deixa eu aumentar aqui. Ó, cada um tem um ponto aqui. Tá difícil de ver. Deixa eu botar um. Sex 1.6. Aumentei um pouquinho, ó. Mas ficou ruim de ver, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Vamos botar aqui a type igual a L. Vamos pedir uma linha. Eu vou tirar isso aqui. Botar aqui LWD igual a 2. Vou engrossar essa linha já. E aí vamos botar também aquele AutoKey aqui, né? AutoKey. List. É mesmo. Space. Right. Aqui, ó. Vendo zoom. Ó, mas ele fez assim, forma de linha, né? Ficou mais legal. E aqui ficou pequenininho, ó. Vamos fazer aqui um de abração sex. Ponto. Se ele aceitou, aumentou lá. Ele aumentou só do coisa. Agora vamos ver se ele tem um pt.sex aqui. 6. Não funcionou, deve ser algum outro código, mas aí não fui atrás para ver aqui. Mas ele mostra aqui e naquela ordem, né? 1, 4, 2, 5, 6, 7, o ordered factor. Beleza. Então, isso aí. O XY-plot aqui você rapidamente faz gráficos de dispersão, pode mudar por grupo, pode mudar para gráfico de linha. Vimos como, né, tanto ter o condicional com diferentes painéis ou com diferentes grupos, né, subgrupos dentro de um mesmo painel. Então dá para fazer bastante coisa. E agora vamos ver o boxplot. O boxplot, vamos ver aqui um single vector. Single vector. É a BW plot, né, de box and whisker plot. Então, o single vector eu vou entrar assim, eu vou ver a concentração, data, df. Vou botar um título, ó. Vou botar aqui título, concentração de indoxina. X-label, concentração mcg por ml. Escreveu errado aqui. Aqui. O que faltou? Faltou a vírgula aqui. Opa. Aqui, ó, ele fez um boxplot só, né? Então, da variável toda aqui, ó, boxplot normal. Então, mínimo, mediana, primeiro e terceiro quartil, máximo e alguns outliers. Beleza. Mas eu não quero assim, né? Então eu quero fazer por sujeito.
subject. Aí, ó, aí legal. Então eu já tenho por subject um box plot, né, de cada um, ó. 5, 6, o 3, né? Onde é que teve outlier aqui? Foi no 2, foi no 1, foi no 5. Quase todos teve outlier. E aí tem uma outra, como é que se diz? Um outro argumento legal aqui, eles ficaram assim, né? O padrão aqui, ele pegou e ajustou 3 gráficos em 2 linhas. Se eu quiser, eu posso mudar, usar isso aqui, ó, layout, esse argumento layout. Aqui um Czinho com concatenar. E aí eu digo aqui, eu quero um gráfico por linha e eu quero em 6 linhas. Mudou, ó. Então ele bota um gráfico por linha e aí organizou em 6 linhas. Tá? Então isso é um box plot. Aí eu posso ter o box plot com 2, né? O que a gente mostrou lá, o y em função de x. Né? Então o y em função de x eu vou usar a base de dados Daphnia. Vou roubar aqui em cima aqui, ó. Mais fácil. A base de dados Daphnia tá lá do RBook também. Daphnia. Daphnia aqui, eu tenho a taxa de crescimento, 2 tipos de água, o detergente e os clones de Daphnia, né? Que são a partenogênese, lá, tem reprodução toda diferente. Eu vou roubar aqui da minha colinha para que é só escrevinhando, eu vou transformar todas essas variáveis em fatores. Agora ficaram fatores, 2 níveis, 4 e 3. Beleza. Então vamos fazer o box plot aqui, bwplot, do growth rates, e growth rates, em função da água, data, fez o box plot aqui, ó. Eu tenho 2 níveis, né, de água, fez o box plot. Mas eu quero ver isso em relação ao detergente, o tratamento, né, detergente aqui. E, ó. Então ele já separou. Rapidamente ele fez o box plot para cada tipo de água do brand C, brand D, brand A e brand B. Então já tenho, veja onde é que tem as diferenças aqui, né? Aí se eu quiser, interessante que eu posso adicionar como se fosse um modelo linear aqui, eu posso adicionar o Daphne aqui. São os clones, né? Ó, aí ele bota no mesmo gráfico. Ó, além do tipo de água que está aqui, que era aquele que a gente já tinha visto, entrou aqui os clones, ó. Clone 1, 2 e 3 para o brand C, clone 1, 2 e 3 para o D, para o B e para o A, da taxa de crescimento, né? Então você consegue ver também em relação aos clones, ok? Então, rapidinho aqui, né? Eu fiz tudo no mesmo, né? Até, ó, bacalhei aqui, ó. Então, aqui o primeiro eu vou simplificar aqui. Ó, o primeiro era só a água, quem estiver vendo aí. O primeiro era só com a variável condicional e aqui eu acrescentei ainda o Daphne ali. Então você vai trabalhando aí com a função, dá para fazer bastante coisa. E aí a última função aqui que eu programei para esse vídeo é o histograma, né? Fazer um histograma. E o histograma a gente vai usar uma outra base de dados lá do RBook. Eu vou chamar um objeto de SEAL, que é uma base de dados chamada SEALwood Weather. Então
Então, a Sil, o que que ela tem? Ela tem dados de temperatura, upper, lower, aí tem rain, tem o mês e tem o ano. Então, mês e ano, tem os dados de chuva e tem temperatura mínima e máxima. Então, a gente vai fazer um histograma. Também aqui é o single vector, ó, o single vector aqui, ó. Do lower, da temperatura mínima. Data Sil. Type, eu vou botar aqui count. Do histograma. Label. Minimum. Temperature. Deixa em inglês. Label. Frequency. Então fez um histograma aqui normal, como a gente faria com a função ist lá do... Ah, e tem o breaks aqui, ó. Breaks. Log sequência. Eu usei lá do Rebook. De menos 12 a 28, de 2 em 2. Um pouquinho mais barras aqui. Então, um histograma normal aqui, né? Legal. Aí, se eu quiser, vou abrir até uma janela aqui, Windows. Windows é uma 9x8. Vou deixar aqui. Eu posso fazer esse histograma. E aí eu vou botar a variável condicional aqui, ó. Eu vou botar o mês. E o mês aqui, como está aparecendo, ele é um número inteiro. Os meses estão em números. Então eu vou botar como fator. Factor. Vamos ver aqui o gráfico, como é que ficou. Ó, aqui, ó. Então ele colocou por mês o histograma da temperatura mínima. Vê que no mês 1 são menores. Aí vai mudando aqui o histograma de frequência. O mês 7, julho. Está no verão lá, né? Deve ser em algum lugar dos Estados Unidos ou da Europa. Então já deslocou para cá, hemisfério norte, né? E depois, no final do ano, vai deslocando mais para a direita. Então, à medida que vai indo para o verão, vai deslocando para a esquerda e a gente consegue ver isso bem. Então, vocês vejam que os meses estão aqui, ó. 1, 2, 3. Os meses estão em números porque a variável era um número inteiro, né, que eu transformei para fator. Se eu deixar sem... vou fazer outra janela aqui para ficar do lado. Tem uma coisa que às vezes me perguntam. Tem umas barrinhas que aparecem ali. O que é isso? Se eu deixar aqui como o número inteiro, olha só o que ele vai fazer. Deixa eu abrir as duas janelas. Ele deixou aqui, ó, o mês, né? Month no painel. E aí ele vai indicando com essa barrinha mais ou menos qual é, ó. Tipo, o mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Como se fosse uma escala, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele divide em 12 aqui e vai posicionando essa barrinha para eu saber de qual mês que é. Porque ele só coloca aqui o mês e não indica quem é, né? Então, uma forma de mostrar aí qual que é o mês 1 até o mês 12. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Vamos lá pro... Espero que você tenha gostado desse vídeo, que o conteúdo seja relevante, né? Para te ajudar aí a aprimorar o seu desempenho com o uso do R, né? E não só o uso do R, mas o seu desempenho aí na análise de dados, né? Você aí, aluno e aluna de pós-graduação, aí no seu doutorado, tem um monte de dado aí para analisar e precisa produzir gráficos rápidos para o seu orientador ou para a sua orientadora aí para poder mostrar, né, fazer essa análise exploratória de dados rapidamente, ou você profissional também precisa ter uma visão geral da sua base de dados aí com que você está trabalhando. Os trellis gráficos aí do pacote Lattice são bem interessantes aí para você rapidamente conseguir ter gráficos bem legais aí, te ajudar a entender bastante os seus dados. Então, se gostou do vídeo, não curtiu ainda, curte, ajuda o canal a crescer, compartilha, né? Compartilha com seus amigos, aí, seus colegas, suas amigas, seus colegas que podem estar precisando desse conteúdo também. Então você faz um favor a eles aí
ajudando a divulgar aí, ó, um pacote Let's aqui, ó, tem um vídeo aqui do EasyR aqui que está ajudando aí você a entender um pouquinho melhor isso, e às vezes está lá quebrando a cabeça tentando usar, né? E não está conseguindo, perdendo tempo lá, e eu já, vamos dizer assim, perdi esse tempo aqui, vamos dizer assim, já preparei esse material todo para você aí poder ter esse desempenho mais rápido. Agora, antes de encerrar, eu só quero dar um recado aqui, aproveitar o vídeo para dar um recado. Dia 29 de junho, está começando um evento 100% online que eu estou promovendo, chamado Semana EasyR. Se você nunca ouviu falar disso, não sabe o que é, vou te explicar rapidinho. São 3 videoaulas, onde eu vou te ensinar os primeiros passos. Você é iniciante aí no uso do R, né? Está assistindo esse vídeo, não sabe muito bem como começar. Primeira aula, dia 29/6, vou liberar às 8h30 da manhã. É um vídeo com os primeiros passos no R. Então, você vai aprender a importar uma planilha, a olhar essa planilha dentro do R, trabalhar um pouquinho com ela e já fazer seus primeiros gráficos usando algumas funções do pacote Graphics lá, né? Então, fazer um gráfico de dispersão, formatar esse gráfico, tem o Boxplot também, já vai trabalhar lá. Pacote gráfico padrão do R. Dia 1º, na quarta-feira, eu libero uma segunda aula, onde a gente já vai entrar um pouquinho em análise. Então, 8h30 da manhã também, a gente vai ver a regressão linear, a aplicação da regressão linear no R. E, além disso, eu vou ensinar vocês um pouquinho mais sobre a regressão mesmo, para vocês entenderem como que funciona essa análise, por que se faz, o que ela testa, o que não faz. Então, para quem quer trabalhar com modelos lineares generalizados, tem que assistir essa aula, porque aí vai te dar uma base um pouquinho melhor, assim, para você entender. Não adianta a gente querer dirigir uma Ferrari se não sabe nem dirigir um carro mais normal, né? Não vou citar nome aí para ninguém ficar bravo. Mas a gente tem que saber usar ou entender o core, né? Ali, o padrão ali para poder ir para o mais avançado. E na sexta-feira, dia 3, uma introdução à análise multivariada de dados. Análise de dados multivariados, como alguns dizem. Então, a gente vai ver os princípios, o que são dados multivariados, como organiza a planilha. E aí já vamos entrar na parte de, precisa transformar os dados, algumas transformações, o que são as medidas de similaridade, por que a gente usa isso, algumas das principais. E vamos chegar até na análise de agrupamento. Vamos ver como fazer uma análise de agrupamento ali, o que é isso, como se faz, como se sai da similaridade para a análise de agrupamento. Tudo isso em 3 aulas gratuitas, em torno de 3 horas, 4 horas mais ou menos de curso, vamos dizer assim. Então, essa semana EasyR, para participar, como é que eu faço para participar disso? Basta se inscrever gratuitamente, você vai entrar em easyr.com.br/eu quero participar da semana, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você entra lá, coloca o seu melhor e-mail, clica, coloca lá seu nome, se você quiser, opcional. O lugar de onde você é. Às vezes eu peço de lugar para saber até onde eu estou chegando, né? Tem aluno aí do Brasil inteiro, até de outros países no mundo aí. Então, coloca lá seus dados, clica lá, aí você vai receber um e-mail para confirmar, tá? Para evitar que fique entrando no robozinho no meu sistema aí para me prejudicar. A gente faz esse sistema de dupla confirmação, então você vai receber um e-mail para confirmar a sua inscrição na Semana EasyR. Você vai entrar no e-mail e vai clicar lá no link de confirmação. Aí você já vai para a página onde vai acontecer a Semana EasyR. É como se você já ganhasse o ingresso para entrar lá no show de rock lá que você vai assistir, ou no show de sertanejo, ou no show da música, sua música preferida. Eu falo rock porque eu sou super rock, né? Mas assim, aí você vai ter a página lá. Então, sempre que você quiser entrar, você clica nesse link no e-mail e você vai para a página. Lá já tem um vídeo de apresentação, eu explico isso tudo e mais um pouco. E aí, nesses dias que eu falei, vão entrar os vídeos, as videoaulas, né? Cada uma é com em torno de 1 hora e pouco. Bastante conteúdo para vocês aprenderem tudo isso, tá bom? Então, não vai perder essa oportunidade se você não sabe, né? Tá aí começando, quebrando a cabeça. Primeiros passos para você começar de vez e na semana seguinte você já vai estar detonando aí no R, produzindo seus resultados aí, ainda mais com esse vídeo do Trellis Graphics, mais ainda. Então, espero você na Semana EasyR. Boa semana, bom trabalho aí, fique bem e até o próximo EasyR Bits.